Eu assisti esse segundo episódio e cheguei à conclusão de que eu não queria ter visto isso. Amigos, eu sinto que eu acabei de ler uma versão alternativa da webtoon de The Beginning After the End, porque é isso que esse anime é, um monte de imagens estáticas com alguns efeitos e música de fundo. O anime está puro frame e isso é triste. Até comparação com a quinta temporada de Nanatsu rolou no Discord, mas como eu dropei na terceira ou na quarta, eu não sei se a quinta foi tão ruim assim. Eu sei que foi ruim, mas não tão ruim assim, então não posso falar nada. O negócio é, deixando de lado a história de The Beginning, que teve alguns erros cometidos aqui também, o episódio em si, o anime em si, a animação, tudo tá horrível. Até mesmo a cena pós-crédito com ele se encontrando com a Sylvia mudaram, porque não era pra ser assim. Então muita coisa errada está nesse episódio e eu vou falar sobre elas com vocês. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda para acompanhar os próximos vídeos, porque eu sei que vou fazer muito vídeo xingando o anime de The Beginning After the End, mas também elogiando a webtoon e a novel, porque elas sim são boas. E claro, deixa o gostei aí para apoiar o vídeo, porque isso me ajuda bastante também. Eu posso começar falando sobre como essa animação está patética? Nos trailers, embora eu tenha criticado o uso de muita cena com frame parado, nós também tivemos algumas cenas com animação, com ele correndo. Eu deveria saber que é apenas isso, porque tudo de animação que nós temos nesse episódio é o Arthur correndo mesmo. Então na época dos trailers, eu tinha alguma esperança de que não seria apenas frames parados. Eu estava muito enganado. Nem uma única cena minimamente movimentada nesse episódio foi animada. Até mesmo as cenas mais simples, os detalhes mais bestas, tudo foi imagem parada ou CGI. Nada foi animado corretamente. Começando pelo pequeno duelo dele e do pai dele no começo do episódio, todas as cenas relacionadas aos confrontos entre eles é tudo imagem estática, com alguns efeitos, com aquelas linhas de velocidade e só. São apenas imagens estáticas. E eu inclusive queria falar que eu acho muito engraçado essas linhas com essa música sonora, porque eles colocam uma imagem, aí colocam esse efeito para parecer que está rápido e uma música, porque eles pensam que a gente vai ver isso e fala, nossa, que dinâmico, que incrível, quando na verdade a gente olha para isso e vê uma imagem com efeito e música. Caralho, eu faço isso editando esse vídeo. E mesmo fora das partes desse confronto, o resto das cenas também são imagens paradas com movimentos muito pequenos. Mesmo as partes que não é de luta, ainda assim são imagens com movimentos mínimos. E dá pra ver que eles realmente não queriam animar esse anime. Nós estamos assistindo um anime estático aqui. Até mesmo slow motion tem mais animação do que esse anime. Mas calma, isso é só o começo do episódio e vamos continuar assistindo porque pode piorar. Olha, esse bicho em CGI é o menor dos problemas do anime, mas eu admito que eu ri muito com ele. Tipo, ele ser um CGI feio não é um problema, não é ruim, não é o fim do mundo. Mas eles deram tantos closes na cara desse bicho por nenhum motivo que eu ri demais, cara. Toda vez que esse troço aparecia na tela, eu começava a rir, porque é um CGI feio, desnecessário, que eles apenas colocaram ali. Eles não tiveram a pachorra de animar esse bicho por 2 segundos. Todas as cenas que ele apareceu eram tipo super rápidas e eram um CGI tosco. Se tem uma coisa que mostra a preguiça deles ao adaptarem esse anime, é o tanto de cena repetida nessa viagem. Eu estou falando especificamente das cenas do Arthur e da Alice sentados juntos lá naquela caravana, mais ou menos, naquela carroça de madeira. Quando eu estava tirando fotos para editar esse vídeo, chegou num ponto onde não precisava mais tirar fotos deles, porque eram sempre as mesmas cenas. E claro, essas repetições eram imagens paradas também, obviamente. E inclusive, isso chega num ponto que um inscrito falou cirurgicamente em outro vídeo que eu postei. Ele disse para eu tomar cuidado ao tirar fotos para editar o vídeo, porque eu poderia levar copyright, já que o anime é tão estático, é só imagem parada, que se eu usar imagens paradas no meu vídeo, talvez eu leve strike também. Então por isso, nos meus vídeos, as imagens vão se mover, porque assim eu estou fazendo um trabalho melhor do que o anime, porque pelo menos no meu vídeo, o anime se mexe. Mas bem, saindo disso e indo um pouco mais pra frente, temos os lobos feitos de CGI que são assombrosos. Isso aqui é um lobo da Deep Web, não é possível isso. E claro, quando os lobos chegam para lutar, voltamos com mais imagens estáticas, porque é só o que esse anime tem. Os lobos pulando são literalmente uma imagem deles no ar, com um blur de movimento e aquelas linhas de velocidade para dar efeito. É literalmente os lobos atacando eles, é eles parados no ar com um blur e as linhas de movimento para parecer que está tendo alguma coisa, porque
não está tendo alguma coisa. Você sabe que a coisa está ficando feia quando o estúdio usa uma imagem de personagens parados e começa a balançar a tela para fazer a gente pensar que a tela está se mexendo. E então temos a Jasmine cortando eles, que de novo é ela parada com imagens levemente se mexendo. E inclusive ela é CGI aqui, mesmo a imagem estática da Jasmine não é desenhada. Vocês têm noção que eles fizeram um painel parado, ela não se mexe nele, com CGI, nem desenhar a imagem eles desenharam, eles usaram CGI para fazer uma imagem parada. E seguimos com os outros membros do grupo também atacando os lobos, que também é estático e também é patético. E, inclusive, nessas lutas, se liga nisso aqui. O Adam furou o lobo e olha a lança dele. O bagulho tá reto, o bagulho tá recortado. Eles não fizeram o mínimo, que foi adicionar uma ferida, um corte, uma textura, qualquer coisa. Rapaziada, nas thumbnails que eu faço para esse canal, eu tomo mais cuidado com detalhes do que eles fizeram nesse anime. É um bagulho de cair o cu da bunda. Ah, e claro, não esqueçamos, o Adam nessa cena também é feito de CGI. Meu Deus, esse anime, cara, eu falo que ele tá triste, mas é porque realmente tá tão triste que você ri pra não chorar, porque isso aqui chega num nível que, olha, verdadeiramente tá patético o que eles estão entregando aqui. Eu não sei o que eles queriam fazer com esse anime de The Beginning, mas eles estão entregando uma piada para o público. E tem gente que defende isso ainda. E o pior é que eu tô rindo aqui, mas eu realmente achei engraçado. Enquanto eu lia o episódio, porque eu basicamente li ele, né, porque é mais um livro do que um anime, eu só ficava rindo, porque tá muito ruim isso, tá muito ruim. E o que me deixou mais triste foram as magias, porque as magias em The Beginning têm um destaque muito grande. Aqui no começo nem tanto, porque o Arthur luta mais combate corpo a corpo, mas com o passar do tempo, magia é muito importante. Magia é literalmente o ponto principal desse mundo, é um mundo de magia. Magia é uma das coisas principais em The Beginning After the End. E vocês viram as imagens das magias desse episódio? E eu falei imagem porque de fato é imagem estática. De novo, é uma imagem parada com um monte de partícula e efeito colorido na mão dos lançadores. Eles não conseguem nem fazer uma animação de uma magia minimamente, tá ligado? Ele só tá com um monte de partícula e efeito, e é isso. E é triste porque essa aqui é uma obra sobre magia, é uma obra que tem muita magia, então eles deveriam minimamente fazer um mínimo, tá ligado? Depois que você assiste Mushoku Tensei com aquelas cenas épicas do Rudeus usando suas magias, é difícil você abaixar tanto o seu nível, tanto o seu padrão, pra assistir isso aqui e gostar dessa merda que tá sendo The Beginning. E Sekai The Cheat Skill, um anime antigão de Sekai, é melhor do que isso em efeitos especiais. E Sekai o Smartphone, que é muito odiado por muita gente, tem animação de magia melhor do que isso. Animes de 5, 6, 7 anos atrás têm animações melhores que o anime de The Beginning After the End. Vocês têm noção disso? Nesse episódio, a parte melhorzinha foi o Arthur lutando contra o Adam. Isso porque nós vemos o Arthur realmente correndo. Sim, amigos, a cena dele lutando contra o Adam, nós vemos uma cena dele correndo. Ele não está parado enquanto tem uma animação de correr, não. Aquele correu mesmo, e isso foi surpreendente. Claro, além da corrida, todo o resto foi imagem estática. Ele avançando contra o inimigo, ele confrontando o Adam, tudo foi imagens estáticas. Mas ele correu, e isso sim leva pontos, porque a única cena de ação desse episódio que teve de fato animação foi o Arthur correndo. Isso que é anime, porra. Mas logo chegamos no clímax do episódio, a parte onde os bandidos atacam. E se antes estava ruim, agora vai piorar ainda mais. O único frame dessa parte inteira que salva é a loira gata afastando flechas com a sua magia. Única cena, porque tirando isso, o resto você pode jogar no lixo. Os confrontos, novamente, são frames atrás de frames com gritaria e música de ação. Tipo essa cena da Ellen salvando o Reynolds atirando uma flecha. Não tem um mínimo de animação. É o cara pulando no Reynolds, a Ellen com seu arco e a flecha acertando o cara. Não teve uma animação nem no mínimo dela puxando o arco ou ela atirando a flecha. Não teve isso. Apareceu o Reynolds com o cara atrás dele, a Ellen com o arco estendido e o cara sendo atirado. Não teve nenhum movimento nessa sequência de ação. Um anime de ação sem uma sequência de movimentos. Isso aqui não é uma questão de eles estão usando muitas imagens paradas. É só imagens paradas. Não tem movimentos, não tem animação. De fato, não existe animação nessas cenas de luta, porque uma imagem não é uma animação. Um anime não está sendo
animado. E a melhor parte é que quando você vê de novo, muitas dessas imagens são CGI, nem feitas por animadores, elas foram. Os personagens nessas imagens estáticas são de CGI, então mesmo que sejam imagens, elas não foram animadas por um animador, por um desenhista. Foram feitas num 3D porco. E então temos o Reynolds apanhando e sendo mandado voando, mas nem mandado voando ele foi, porque ele só apareceu caído no chão. Até a Webtoon faz quadros dele voando, batendo e caindo. Mas no anime, ele só caiu. O anime conseguiu ser pior em fazer imagens paradas do que a Webtoon. E então temos algumas cenas, algumas imagens desse anime no caso, apontadas pelo Nath lá no Discord, que foram incríveis, e se liga nisso. Nessa cena, o Reynolds e o bandido é desenhado, é animado, e o Reynolds é de CGI. Vocês perceberam que nessa mesma cena, com os dois entrando em confronto, o bandido foi animado e o Reynolds é de CGI? Nem manter uma coerência eles conseguem manter aqui. Eles colocaram de CGI o personagem principal dessa cena, que é o Reynolds, que é o pai do Arthur, mas o bandido, que é descartável, que nunca mais vai aparecer na série, é desenhado. E depois disso nós temos muitos outros frames estáticos, até as cenas do Arthur se confrontar com aquele mago inimigo. No caso, enquanto ele fugia, o mago atacou ele e a mãe dele, e ele se sacrifica para salvar a mãe dele. Aqui, o Arthur jogou aquela adaga com fio no mago, certo? Que ele puxou junto. Nessa cena, cadê o mago caindo junto com o Arthur? Cadê a corda saindo do Arthur nessa outra cena? Melhor ainda, na cena pós-crédito, cadê o mago inimigo aqui no chão junto com o Arthur? Porque ele deveria estar ali do lado. Vocês entendem que nem os detalhes foram feitos corretamente aqui. E pior ainda, a Sylvia aparece nessa floresta. Moleque, isso literalmente quebra a história de The Beginning. Nessa cena, meus amigos, o negócio é o seguinte: era pro Arthur acordar cheio de dor no corpo, com sede, com fome. Ele se desesperaria porque por um momento ele não conseguia se mexer, ele veria o mago inimigo morto do lado dele, e então teria toda uma luta dele conseguir se levantar, entender os seus arredores e começar a fazer alguma coisa para sair dali, procurar por comida, procurar por água, e então ele escutaria uma voz na cabeça dele que o guiaria para uma caverna que é onde Sylvia está. E é assim que ele conhece a Sylvia. E ela não saiu da caverna porque ela está escondida dentro de uma caverna. Ela não pode sair de lá. Mas aqui, eles colocaram a Sylvia no meio da floresta. Eles estão literalmente quebrando a história. Isso aqui não é uma adaptação para deixar as coisas mais convenientes. Eles estão quebrando a história. A Sylvia sair da caverna não faz sentido, porque ela estava lá, escondida. Vocês entendem que nesse ponto, não é só uma arte ruim, uma animação ruim, um episódio horrível, mas a história está se quebrando porque ela está se contradizendo. Não faz sentido ela ter saído da caverna, então por que ela tá aqui? Esse anime está mostrando uma capacidade incrível de decepcionar as pessoas que amam tanto The Beginning, cara. E eu planejava aqui começar a fazer um monte de críticas a isso, mas eu tô tão cansado que vamos só passar para os próximos tópicos desse episódio. Uma coisa que eu ri muito foi quando a Alice foi curar o Reynolds. Porque aqui, se você se lembra, geral levantou para ficar de guarda, certo? Porque ela é uma curandeira, então esse poder faz dela uma alvo. É importante que eles protejam ela, façam a guarda, e isso tá certo. Eles ficarem de prontidão para caso algo aconteça enquanto ela cura ele, tá certíssimo. Porém, quando você escuta a narração, essa cena fica uma piada. Na narração, Arthur fala que eles formaram uma barreira ao redor deles para bloquear parcialmente a visibilidade de sua habilidade. Agora, olha o frame do anime. Olha as imagens do anime. 5 pessoas distribuídas no meio de uma clareira cobriram muito essa magia de cura. E melhor ainda, eles cobriram um lado, porque ainda tem os outros 3 lados que ficou livre. Então eles não fizeram nada aqui. Eles levantarem para ficar de guarda foi uma decisão muito inteligente. Agora, colocar essa narração falando que eles cobriram a magia para evitar que as pessoas vissem aquilo é a maior burrice que eu já vi na minha vida. E então temos as cenas do Rei Grey novamente, que são muito melhores do que a vida atual do Arthur, e eu acho isso incrível. Eu acho incrível como eles estão se dedicando tanto a fazer as cenas da vida passada dele serem melhores que a vida atual dele. Esse anime deveria se chamar O Fim Antes do Começo, porque ser o começo depois do fim não tem sentido nenhum. Uma coisa que eu gostei, porém, foi como a Jasmine foi adorável como sempre. A Jasmine é incrível e eles conseguiram transmitir um pouco disso nela, porém eles ainda cortaram muitas coisas. As cenas da Jasmine interagindo com o Arthur, criando um laço com ele ali, eles ficando mais próximos, é muito mais do que ela ficando parada na frente dele em alguns momentos. Porque foi isso que o anime fez. Ela ficou parada na frente dele em
várias cenas, e é isso, eles ficaram amigos. Teve muito mais contexto pra eles se aprofundarem, pra eles conversarem, pra eles interagirem e assim ficarem mais próximos, e então a Jasmine começar a se afeiçoar por Arthur, uma coisa que ela não faz muito. Então pra você ver que até mesmo a história não está ficando tão fiel, então é a arte, é a história, é a animação, é tudo que tá ruim nesse anime. E o que você achou disso? Comenta aí que eu quero saber, porque sinceramente eu fico triste e muito divertido assistindo isso, porque eu rio pra não chorar. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os conteúdos cortados desse anime, porque sinceramente misturar minhas reclamações com o conteúdo cortado pra mim não seria o ideal. Eu quero reclamar desse anime o quanto que eu quiser nesse vídeo e depois fazer um vídeo falando bem sobre a história, que é o conteúdo que eles cortaram, né? Então depois eu lanço um vídeo falando sobre o que eles cortaram, as cenas que eles deixaram de fora e tudo mais. Mas eu quero saber o que você achou do anime, a sua opinião mais sincera. Não minta, comenta aí o que você achou. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, onde eu com certeza vou continuar xingando o anime enquanto ele ficar ruim, e vou continuar elogiando a Light Novel e Webtoon por elas serem maravilhosas, diferentes do anime que é uma merda. Então se inscreve aí para acompanhar, e claro, deixa o gostei aí para apoiar o vídeo e ajudar na divulgação dele. Agora, eu fui.